Sejam todos bem-vindos. A gente está iniciando mais uma reunião pública, né? A gente, apesar dessas dificuldades, né? Dessas oportunidades, esses desafios que nós estamos vivendo, a gente está procurando manter essa chama acesa das atividades da nossa casa, não através de uma forma presencial, mas utilizando, né, da tecnologia, pela internet. Mas o que não muda é o nosso amor, são as boas influências da espiritualidade amiga, isso jamais muda. Então, hoje nós estamos aí com o nosso amigo Sérgio, trabalhador da SESC, né? A Casa Suave Caminho, com um tema, Bem-aventurados os aflitos. Um tema maravilhoso para a gente estar desenvolvendo hoje na nossa reunião. Quer comentar alguma coisa, Sérgio? Não, isso aí, eu agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, da gente estar juntos aqui, né? É sempre poder colaborar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho daquilo que a gente estuda, né? E nessa nova forma aí de fazer palestras, então, está sendo um aprendizado para todos nós, né? Que a gente Verdade. possa estar bem amparados na noite de hoje, para a gente fazer um bom estudo. Perfeito. Então, para a gente não se alongar muito, vamos começar, né, nossas atividades, então, através da leitura de uma página. Nós escolhemos esse livro, né? Caminho, Verdade e Vida. A mensagem 66 é uma psicografia trazida, né, por Emmanuel, psicografia do Chico. Então, diz assim: como pedes? A lição 66. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, do apóstolo João, capítulo 16, versículo 24. Diz assim: em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhe surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas, mas pedir, aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que revelam desânimo, desanimados com a oração, confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, eu abri essa página, né, aleatoriamente, mas tem tudo a ver com esse estudo que a gente vai estar, né, tendo hoje através do Sérgio. Então, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, com Jesus, nosso mestre, nosso irmão, e vamos agradecer. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, infinito amor, Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso irmão, espiritualidade amiga, que dirige os trabalhos da Casa Suave Caminho.
estamos aqui em mais uma noite de estudos com o mesmo amor, com os bons fluidos emitidos por essa espiritualidade amiga, e pedindo também, mestre, como eternos pedintes que somos, principalmente para aqueles nossos irmãos que estão nesse momento em aflição, nas ruas, nos hospitais, muitos nas suas próprias residências, em depressão, mas com essa mensagem de amor que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe e nos traz a cada dia, todos nós conseguiremos superar esses momentos, Mestre. Possa também abençoar nosso querido amigo Sérgio na noite de hoje, que preparou esse estudo com tanto amor e que com certeza vai nos ajudar e muito nesses momentos que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido amigo, então, a palavra está com você. Uma boa noite a todos aí que acabaram de chegar, né? Aqueles que já estavam aí, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei no início, né? Muito prazeroso para a gente que estuda a doutrina espírita, né? Poder trazer um pouquinho aí de conhecimento daquilo que a gente estuda, né? Para que a gente possa refletir, né? Eu vou te pedir, Márcio, o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente. Se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, que coloque aí, e aí se você achar interessante, pertinente também o assunto, aí no final a gente, de repente, responde umas 2, 3 perguntas. Também não vamos se alongar muito. Mas se tiver alguma coisa aí pertinente, a gente... então, pode no final, e se tiver um tempinho, a gente responde, tá? Fazer uma coisa mais interativa, tá bom? Então, o título, né, dessa nossa exposição de hoje, desse nosso estudo de hoje, né, é Bem-aventurados os aflitos, né? Isso é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, né, que faz parte aí das bem-aventuranças, né, de Jesus, que no total são 8 bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças elas foram trazidas no Sermão da Montanha. Então, para a gente contextualizar um pouco, né, o que é, né, o Sermão da Montanha e tudo mais, para a gente entrar verdadeiramente aqui no estudo da noite, né, só para a gente entender então isso, né, que esses bem-aventurados aflitos, né, faz parte das bem-aventuranças que Jesus trouxe com o intuito, né, da gente entender, nós como homens, como habitantes aqui da Terra, né, a verdadeira felicidade, né? E isso foi trazido, né, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como alguns falam, né, lá no Mar da Galileia, em Israel, né, que era por onde Jesus andava, fazia as suas pregações, né? E o Mar da Galileia, para alguns também, ele é chamado de Mar do Tiberíades ou Lago do Genezaré, né? Que, assim, mais a título de curiosidade, para a gente se localizar, né? Só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, então, o nosso estudo. Então, nesse capítulo, né, que é o capítulo 5, a gente tem lá, né, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. E também tem a instrução dos espíritos, que a gente não vai entrar em detalhes, porque senão a gente teria que ficar a noite toda aí falando sobre esse capítulo. Mas, basicamente, resumidamente, nós, com esses pontos aqui, eu acho que a gente consegue falar bastante sobre essa aventura aqui, né? Sobre essa bem-aventurança aqui, Jesus, para que a gente possa, então, fazer a reflexão da noite. Então, dá uma olhadinha na garganta aqui.
Então, essas bem-aventuranças, né, foram trazidas por Jesus justamente para que, né, trouxessem para nós, né, os encarnados aqui na Terra, né, o caminho para a felicidade, né, para que nós pudéssemos, né, ter um guia, como se fosse um guia, né, para a verdadeira felicidade, né? E essa verdadeira felicidade, ela não é só a verdadeira felicidade aqui na Terra, né? Essa verdadeira felicidade, ela engloba muito mais, ela engloba o nosso, a nossa existência, né? Então, Uhum. ela serve muito para nós aqui, como a gente vai ver aqui no estudo, né? Para que a gente possa ter um direcionamento, para que a gente possa ter paciência, resignação com as nossas, os nossos problemas, né? Então, é um guia, né? E essa bem-aventurança aqui, ela foi trazida por Mateus, que está lá no capítulo 5, e também por Lucas, que está no capítulo 6. Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, e Lucas, né, ele está no capítulo 6, versículo 20 e 21, versículo 24 e 25. Né? E aí, Mateus, né, ele diz o seguinte, né, nos itens 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E a gente, quando lê isso aqui, a gente fica na dúvida, né? Porque isso parece que a felicidade, ela só vai ser para aqueles sofredores, né? Para aquelas pessoas que estão em sofrimento, aquelas pessoas que estão compadecendo, né? Aquelas pessoas realmente, né, que estão em desgraça, digamos assim, né? E não é bem isso, né? A gente vai entender o porquê, né, de Jesus ter falado dessa forma, né? E São Lucas também traz o seguinte: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mães, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Então, quando a gente lê isso aqui tudo, né, a gente, às vezes, se não conseguir interpretar corretamente, se a gente não se debruçar nos estudos para entender o que realmente Jesus quis dizer com essas passagens aqui, isso às vezes nos confunde, né? Nos faz acreditar que somente aqueles pobres coitados, aqueles que estão realmente passando fome, na pobreza, aqueles que estão sofrendo, terão, né, a felicidade. Ou, como ele diz, né, terá o reino dos céus. Né? E aqueles que são ricos, aqueles que são poderosos e etc., né, que a gente talvez enxergue como mais ditosos e etc., né, esses não. Esses estão lascados, esses não têm vaga no reino dos céus. Né? Mas a gente precisa, como eu falei, estudar, aprofundar os nossos estudos para a gente entender o que isso quer dizer. Né? E é isso que a gente pretende, então, né, muito humildemente aqui, trazer como reflexão para a gente compreender essas palavras de Jesus. Tá? Então, primeiramente, a gente vai vendo aqui, né, a justiça das aflições. Né? E aí a gente verifica o seguinte, que somente quando a gente
olha para a vida futura, né, é que realmente a gente consegue começar a compreender, né, quais são, né, a justiça dessas aflições, né? Porque a gente, né, principalmente quando a gente pensa, né, e entende a questão do que aquilo que a gente planta, a gente vai colher no futuro, né? Então a gente começa a entender um pouquinho daquilo que procede nas nossas aflições, muitas das vezes, né? Porque aí a gente vai olhar para o futuro, mas também vai ter que olhar para o nosso passado, né? Então, às vezes até com essa certeza do futuro, né, a gente consegue, acho que assim, entender esse sofrer para ser feliz, né? A gente tentar, né? Ah, não, eu só vou ser feliz lá no futuro se eu sofrer. Quando a gente pega essas palavras, né, ditas aqui por Lucas, né, e por Mateus, né? E aí, quando a gente verifica, né, a existência, né, se a gente acredita na existência de Deus, né, como é que a gente poderia, né, entender isso, né, como sendo algo que Deus fosse injusto, né? Como é que a gente poderia, né, conceber um Deus, né, que ele permitisse Punisse. isso, né? Fosse, né, punidor, né? Mas não é bem assim, né? Principalmente, né, porque essas nossas atribulações, né, as vicissitudes que nós estamos passando, ou pelo que a gente já passou, pelo que a gente passa, né, elas derivam de uma causa, né? E se a gente acredita que Deus é justo, justo também há de ser essa causa, né? Então há uma justiça nisso, né? E principalmente a gente tem que desvincular a questão da punição, né? Porque muita gente acreditou, né, durante muito tempo, né, lá atrás, né, na época de Moisés, que era uma punição. Tudo aquilo que a gente passava era uma punição que a gente estava sofrendo, né? E aí, com Jesus e com os esclarecimentos da doutrina espírita, a gente já começa a verificar que essas punições, elas na verdade são correções, são oportunidades que nós estamos tendo de nos recuperar, né? De nós, a gente vai falar mais ali na frente, né? Da gente espiar, né? Como a gente costuma falar, né? Então, a gente começa então a entender um pouco o do porquê que a gente tem os sofrimentos, né? E aí a gente verifica as causas atuais, né? Porque muitas das vezes, nessa própria existência, né, nós que somos espíritos acreditamos na lei das reencarnações, né? A gente acredita então que houve uma existência, estamos nessa existência e teremos outras. Então, muitas das nossas aflições, dos nossos problemas, eles são dessa existência, né? Eles podem vir de duas fontes, né? Ou de duas espécies, né? Ou digamos assim, espécies ou fontes, né? Que é a vida atual ou uma outra existência, né? Que seria fora desta vida, né? E então a gente verifica que muito daquilo que a gente passa, a gente mesmo, se fizer uma análise bem detalhada daquilo que estamos sofrendo, a gente encontra
a causa no passado, né? Seja pela gente ter sido imprudente, né? Por nós não termos seguido, né, corretamente aquilo que deveríamos ter seguido, né, como mandamento, como ensinamentos que Cristo nos deixou, né? E aí a gente agora está sofrendo, né? Muitas dessas aflições, elas provêm, né, falta de ordem, de perseverança, pelo nosso mau proceder, né? Se a gente não soube limitar os nossos desejos, né? Muitas vezes a gente deixou, né, os nossos desejos, né, serem maiores do que a razão, né, do que a moral, né? Não tivemos a perseverança necessária, e aí acaba que a gente chega num ponto que a gente vai acabar sofrendo pelo mau proceder no passado, né? Às vezes a gente faz algumas uniões, né, de amizades, né, por conveniência, por interesse, né? Às vezes de amizades, às vezes de relacionamento, né? Isso tudo nos causa algo que nós teremos que, né, num futuro, ou que estamos vivenciando agora, né, acabar sofrendo as consequências daqueles atos passados, né? Então, como a gente costuma falar, né, se a gente planta, a gente colhe, né? Isso não tem muito a ver, né, com alguns ditos populares, né, como se fala, né, a que se faz, a que se paga, né? Então isso é muito vulgar, é um linguajar muito vulgar. Mas se a gente for realmente pensar, né, no sentido de que aquilo que a gente planta, aquilo que a gente colhe, né? Então, se nós formos querer realmente que tenhamos bons frutos, boas flores, que a gente plante boas sementes, né? Para que a gente possa, então, colher os bons frutos e as boas sementes. Sim? E até mesmo esse dito popular acaba levando, de uma certa forma, até uma revolta para aqueles que querem a vingança ou veem algumas injustiças e pensam assim: aqui se faz, aqui se paga. Poxa, mas nem todos pagam. Ou seja, sim, ainda leva até um sentimento ruim, além da questão da vingança, que é péssimo, que é terrível, ainda leva uma frustração para aqueles que pensam desse jeito e acabam vendo que alguns aqui pela Terra não pagam nessa existência. Sim, e aí se sentem, às vezes, injustiçados ou veem a injustiça, né? Exatamente. Mas isso é muito do pensamento materialista, né? Com certeza, com certeza. Quando, principalmente as religiões materialistas, ou até mesmo alguns irmãos ateus que só pensam realmente na existência atual e que se apegam ao materialismo, vem dessa forma. Não vem a justiça, né? Não vem, né, além daquilo que está por trás do que realmente é, né? Perfeito. Então, às vezes... Oi, ia falar alguma coisa? Não, perfeito. Não? Perfeito. Então, até algumas enfermidades, né? Se a gente, nessa vida mesmo, a gente não se cuidou ou não se cuida, né? Porque esse corpo que nós temos, ele está emprestado a nós. E nós, né, precisamos cuidar bem dele. E se nós não cuidamos bem dele, fatalmente no futuro, né, a gente vai acabar adoecendo, né? É como se a gente pensasse na situação atual. Vamos pensar na situação atual que estamos vivendo hoje, né? Nós estamos aí com um risco, uma pandemia, um risco de adoecer, né? O cuidar do nosso corpo é se proteger,
né? Uhum. É se proteger. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem precisa sair, precisa usar máscara, precisa higienizar bem, né? As mãos, né? Evitar tocar o rosto. Então, isso tudo é sentido da gente se cuidar, né? Mas a gente tem que se cuidar também o quê? Da alimentação, né? Fazer Uhum. exercício físico, né? Para que a gente tenha saúde, para que esse corpo, né, que nós temos aqui consiga seguir a existência que foi programada, né? Então, a gente verifica isso, que muitos dos males que nos sucedem, né, eles são dessa própria existência, né? E às vezes a gente vê isso acontecer em entes queridos, muitas das vezes em nossos filhos, por exemplo, né? A gente às vezes sofre porque vê um filho procedendo mal, nos tratando mal, né? Por quê? Porque lá atrás, quando nós tivemos a oportunidade de educá-los, né, nós não soubemos educá-los, né? A gente não observou certas tendências, né? Porque quando o filho se torna adulto e a gente chega nesse ponto em de estar sofrendo porque o filho ele se tornou uma pessoa orgulhosa, vaidosa, ou às vezes foi para um caminho errado da criminalidade, etc. Claro que ele também tem, né, a sua bagagem, ele carrega com si a sua bagagem das vidas anteriores. Mas, Uhum. enquanto sob nossa responsabilidade, se nós não fomos, ou se pelo menos tentamos, né, educá-los da maneira de conduzi-los para o caminho do bem, né? Então a gente acaba sofrendo no futuro, né? Quantos pais, quantas mães acabam chegando a um ponto desse, vendo que os filhos se tornaram pessoas que chegaram a um ponto que está trazendo sofrimento, né? E aí, se a gente verificar lá no passado, a gente vai verificar, poxa, realmente, no momento em que meu filho apresentava tal tendência, eu não pus limites, né? Eu não fui capaz, né, de corrigi-lo, né? E aí agora a gente entra no momento em que a gente verifica a nossa atual condição. E para aqueles Kardec. que estão ainda na oportunidade de fazer isso, tem as suas crianças, ou netos, sobrinhos, sejam elas que estejam próximas de nós, que a gente possa contribuir de alguma forma, né? Você queria falar aí? Não, Kardec, inclusive, ele faz uma comparação com relação a isso que você está falando, com relação ao jardineiro. Ele compara os pais a um jardineiro que precisa estar podando, né, aquelas más raízes, vai podando a árvore antes que ela se desenvolva. Né? Exatamente isso que você está falando, e ele faz uma analogia comparando os pais a um jardineiro que tem que estar fazendo esse trabalho, né? Sim, De podar as más exatamente. tendências. Vai ali podando, tirando as ervas daninhas que estão em Paninhas, volta, né? isso aí. Aqueles galhos que não estão muito bons, né? E vai Isso aí. aparando. Isso é educar. Às vezes, muitas vezes, é difícil, né? O ato de educar ele é muito difícil, não é fácil não, né? Mas que a gente consiga fazer o nosso melhor, que a gente pelo menos chegue numa fase em que os filhos, né, ganham asas e voam, que a gente tenha a nossa consciência tranquila, que nós fizemos, tentamos dar o melhor possível de nós, né? Que a gente consiga ter, né, essa consciência mais tranquila, né? E aí, a gente tem o seguinte comentário, né, do livro lá
do Evangelho, né? O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente, né? Como que a gente melhora isso, né? A gente fala disso, né? Que a gente plante boas sementes para que a gente possa colher bons frutos. Mas é isso, é trabalhar nessas dois pilares ou duas asas, como a gente costuma falar, né? O da moral e da inteligência. Então, se a gente trabalhar para se melhorar nisso, né, é que a gente vai conseguir realmente melhorar, né? A lei humana atinge certas faltas e as pune, incide especialmente sobre os que trazem prejuízo à sociedade, né? Então, as nossas leis humanas, né, elas acabam nos punindo se a gente cometer qualquer ato contra essas leis, certo? Mas ela não pune todas, né? Mas as leis de Deus e aos olhos de Deus, né, todas as criaturas progridem, portanto não deixa impune qualquer desvio do caminho reto, né? Então, o nosso propósito maior é progredir. E para progredir, a gente precisa, né, se livrar das nossas más tendências, se livrar do mal causado aos outros, né? Então a gente precisa encontrar o caminho reto, né? E, mais uma vez, Deus não pune ninguém, né? Deus nos dá a oportunidade, né? Ele nos corrige, nos traz, né, as correções para que a gente possa encontrar o caminho certo, né? Que a gente, né, tem aquele desvio de rota, opa, volta para a rota correta, né? Dá o ajuste aí no GPS, né? Outro dia, agora eu não lembro quem que estava comentando sobre isso. Foi numa das lives que eu assisti, acho que com a Dorinha, né? Uma das convidadas lá falou até sobre isso, né? Recalculando. O GPS nosso, né? Recalculando. Opa, recalculando, vamos voltar para a rota correta, né? Então, aos olhos de Deus, né? Nada escapa. Todas as nossas faltas aqui da Terra, muitas podem escapar às leis dos homens. Mas, se estamos cometendo faltas contra as leis de Deus, por menor que sejam, todas elas terão o seu devido tratamento, né? E, né, a gente é sempre corrigido, né, por esses deslizes, né? Não tem como escapar. Essa é a lei, né? E por que isso, né? Porque só assim, com essa correção, né? E aí, novamente, a gente daqui a pouco vai ter a oportunidade de falar de provas e expiações, né? Porque a gente vai expiar quando a gente comete uma falta. A gente tem que expiar aquela falta que cometeu, justamente para que a gente experiencie, né? Porque a gente vivencie, né, aquele mal causado. Porque só assim nós vamos realmente aprender, né? Porque se não for assim, a gente vai acabar não aprendendo e vai voltar a cometer os mesmos erros. Então, é dessa forma que Deus nos proporciona, né, a oportunidade da gente se melhorar, né? E às vezes, né, a gente chega no final da vida, né, e aí verifica, né, quantas coisas, né, bate aquele arrependimento, né? Quantas coisas nós poderíamos ter feito diferente para que não chegasse naquele ponto. E aí, né, muitos pensam, nossa, eu não tenho mais tempo, né? Eu não tenho mais tempo porque já está chegando ao final da minha vida, como eu vou conseguir corrigir isso? Mas sempre há tempo, né? Por menos tempo que nós possamos imaginar que nós temos ainda para o final da nossa vida, a nossa existência aqui na Terra, né, a gente sempre tem tempo. Por mínima evolução, por mínima correção que a gente já consiga fazer aqui, já é uma grande evolução. Mas,
se nós não conseguirmos, né, a gente terá uma nova oportunidade quando a gente reencarnar novamente. Assim como todos os dias, né, nós temos oportunidade para um novo dia, né, da gente fazer coisas melhores naquele dia, melhores do que no dia anterior, assim é a reencarnação. Nós, numa vida futura, teremos novamente a oportunidade de podermos expiar tudo aquilo que nós deixamos para trás, tudo aquilo que nós cometemos, né, de mal, né? Então, é as oportunidades que nós vamos ter, né? E também a gente verifica, né, que muitas vezes a gente, nessa reencarnação, por mais que a gente analise, né, a gente não consegue encontrar, né, um motivo pelo qual aquilo está acontecendo, né? A gente, né, às vezes perde um ente querido do nada, uma pessoa que sempre foi boa uma vida inteira, né? Às vezes acidente, né? Que nenhuma a gente não tinha como impedir, né? Não tinha como impedir um acidente, né? Às vezes flagelos naturais, né? As enfermidades de nascença, né? E, sobretudo, as que tiram tantos infelizes os meios de ganhar vida pelo trabalho, né? Alguns irmãos que, infelizmente, têm algumas anomalias desde nascença, né? E não podem nem trabalhar para tirar o seu sustento, né? E aí, às vezes, a gente pensa, nossa, como é que pode, né, o irmão ter nascido daquela forma? E aí a gente se entra nessa questão. Ele não fez nada nessa vida, né? Como é que ele já está sofrendo se já nasceu assim, né? Ou às vezes aquela criança que mal nasce e já desencarna. Crianças que vivem poucos anos e desencarnam. Como a gente verificar o que aquele irmão, né, aconteceu para que aquele irmão, né, tivesse que retornar para a pátria espiritual, causasse todo um sofrimento naquela família, né? E às vezes a gente não encontra, né? A gente não consegue encontrar, né, na vida atual explicação, por mais que nós voltemos ao passado, né? Porque a gente consegue enxergar o passado da vida atual. Muitas vezes a gente até esquece, né? Por mais que a gente busque na vida atual, né, a gente não lembra, né? A gente vai ficando mais velho, a nossa memória já vai, né, ficando mais desgastada e a gente não consegue, né, buscar, né, explicação, né? E aí a gente A vai Déia até verificar. coloca. Ah, desculpa. A Déia até coloca aqui. A reencarnação veio explicar. A Déia. Exatamente, né? A gente vai buscar, né, na vida passada, né? A gente vai verificar que as causas, né, das nossas aflições atuais, né, elas estão explicadas numa vida anterior, né? Maravilha. A gente não consegue verificar nessa, mas a gente vai buscar isso, né, lá numa vida anterior. Mas infelizmente, né, algumas infelizmente ou felizmente, a doutrina espírita vem nos esclarecer isso, porque muitas das religiões ou filosofias que acreditam somente nessa vida, né? E aí a gente volta à questão material, né? Acabam achando, né, ou tentando explicar, não, isso é a vontade de Deus, né? Isso é o caminho que Deus escolheu para ela, né? E aí a gente estaria, né, concebendo um Deus injusto, um Deus realmente que pune, né? E aí cadê, né, a justiça nisso? Cadê a bondade de Deus nisso, né? Então, a doutrina espírita, né, vem nos esclarecer isso através
das reencarnações, né? E tem um trechozinho aqui, né, desse capítulo, né, que fala justamente assim: por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa, né? E aí a gente fala da causa e efeito, né? A lei de ação e reação, né? Se hoje estamos tendo uma reação a algo que nos acontece, isso teve uma ação anterior. E a gente vai buscar isso numa vida anterior, né? Então, a gente, né, a gente é sempre, né, corrigido, não vamos falar punido, né? Mas a gente é sempre corrigido nas nossas faltas por algo que cometemos lá no passado, seja ele um passado atual, dessa existência, ou um passado anterior, né? De uma vida anterior. E aí tem um trechinho aqui rapidinho do livro Ação e Reação, né, que eu trouxe aqui, que muitas das vezes a gente confunde ação e reação, ou causa e efeito, com karma, né? Mas nada mais é o karma, porque muitos falam, esse é meu karma, né? Mas é que karma era uma palavra vulgarizada, né, pelos hindus, para dizer justamente isso, né, que era uma punição, né? Mas que, na verdade, nesse livro Ação e Reação, né, André Luiz, né, ele está com Sanzio, né, e ele questiona, Sanzio é um benfeitor que está acompanhando lá com ele, né, e aí André Luiz justamente questiona ele sobre essa questão do karma. E Sanzio diz, né, justamente o seguinte para ele: o karma é uma expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito, né, que é a linguagem lá dos hindus, quer dizer ação. A rigor, designa causa e efeito, de vez que toda ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Para nós, expressará a conta de cada um, englobando os créditos e os débitos, que em particular nos digam respeito. Então, os créditos e os débitos do passado, eles são trazidos para nós, né, na atualidade, né? E aí, né, eu falei sobre a questão, né, e como isso é trago, né? Nós temos a expiação, prova e também missão. O que seria isso, né? Porque quando nós falamos de correção, né, muitas das vezes a gente vai estar espiando aquilo que nós causamos, né, o mal causado no passado, e nós vamos ter que expiar aquilo. E algumas situações, né, são provas para que nós possamos crescer. Então, antes até de nós causarmos o mal, a gente põe as provas para que a gente evite causar o mal e para que a gente possa progredir, né? Então, só para a gente entender rapidinho aqui essa questão de expiação, prova e missão, né? A expiação, que está lá no Céu e Inferno, no capítulo 8, diz o seguinte: a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Então, inclusive, né, uma falta cometida no plano espiritual. Nós também podemos expiar, exatamente, ela aqui, quando encarnarmos, né? E no Consolador, né, número 246, diz o seguinte: a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime, né? Então, essa pena a gente sempre entende como uma correção, né? E as provas, né, que está também nesse capítulo 5 aqui, é o item 9. Não se deve crer que todo sofrimento por que se passa nesse mundo seja necessariamente o indício de uma determinada falta, ou seja, de uma expiação que nós estamos passando.
trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. E missão, né? Que também está aqui no item 9 desse capítulo 5, um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso, né? Então nós temos essas três situações aqui que nós passamos, né? E que umas nós somos obrigados, né? São aquelas expiações, né? Às vezes a gente até dá um somebody love aí para evitar, para tentar escapar delas. As provas, que nós é que escolhemos, às vezes a gente também não consegue, né? E a gente abandona. E a missão, que é algo muito mais grandioso, né? É aquilo que realmente a gente não está pensando só no nosso benefício. A gente está pensando, muitas das vezes, no benefício da humanidade, né? É algo que realmente é grandioso. Diga, Márcio. É porque muitas vezes, até no meio espírita, às vezes as pessoas acham que as missões são somente incumbência dos espíritos superiores, muito evoluídos, né? Mas muitas vezes, nós mesmos com essas missões, que são menores dentro da nossa realidade, mas a gente às vezes tem a condição de desenvolver um trabalho ao próximo, né? Ou seja, nós podemos também ter missões, né? Como você falou, são coisas maiores, mas que também estão ao nosso alcance. Sim. Né? Eu falei de grandiosidade, às vezes uma missão para a humanidade, mas às vezes a gente pode ter uma missão de receber um espírito na nossa família que seja um espírito que cometeu muitas faltas. E às vezes os pais daquele filho que vai vir como filho na atual reencarnação, aquilo se torna uma missão, porque era um espírito tão devedor que os pais tomam como uma missão. É algo grandioso, com certeza. Com certeza. Né? Perfeito. Então, né, é algo sempre assim, de uma grandiosidade maior. Né? Bom, e aí a gente pensa, né, por que, né, que eu esqueço? Por que nós não lembramos da nossa, né, encarnação anterior? Por que não, né, seria mais fácil se eu lembrasse daquilo que eu fiz? Né? Dos meus feitos bons? Será que não seria proveitoso para que eu lembrasse, né, as minhas faltas, para que fosse mais fácil eu conduzir a minha correção? Né? E aí, né, a gente verifica, né, que não. Porque se nós lembrássemos realmente de tudo aquilo que nós cometemos, né, de mal, isso muito provavelmente nos causaria muito turbulência, nos causaria muito mais perturbações para nós conseguirmos a nossa correção do que se a gente lembrasse, né? Até mesmo das boas coisas, dos nossos bons feitos, né? Isso muito provavelmente poderia nos trazer vaidade, poderia nos trazer orgulho, né? E de nada isso adiantaria, né? Muitas das coisas nos são reveladas, né? À medida em que nós vamos seguindo a nossa caminhada aqui na Terra, a gente vai realmente descobrindo, né, algumas coisas. Algumas coisas vão sendo reveladas. Às vezes, essas revelações não são tão claras, às vezes a gente nem percebe que elas estão sendo trazidas para nós, mas estão, né? Justamente nesses momentos em que a gente está passando por dificuldades, né? Passando por momentos, e às vezes momentos felizes também, porque foi algo que eu já me livrei, eu já construí num passado e agora eu consigo colher os frutos daquele bom proceder, né? Então, tanto das coisas
ruins que nos acontecem, como as boas, isso tem, muitas das vezes, uma explicação daquilo que nós fizemos no passado. Mas, com certeza, né, se nós lembrássemos desses nossos feitos, maus ou bons, né, isso nos traria muito mais malefícios do que benefícios. Isso muito provavelmente teria um impacto muito grande na nossa caminhada. Né? E, né, o que nos traz, né, os motivos da nossa resignação, né? Porque através da resignação, quando a gente passa a entender justamente aquilo que estamos passando, né, de coisas ruins na vida atual ou no momento atual, né, se a gente consegue ter, né, atravessar isso com resignação, paciência, né, e é por isso, né, que os Espíritos nos trazem o seguinte, né? Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Né? Porque a gente já começa a entender, né, que aquilo que nós estamos passando teve uma causa anterior. Né? E aí, quando a gente, com resignação, consegue ultrapassar por esse momento, né, a gente, a maioria das vezes, consegue passar mais rápido e muito mais tranquilamente. Né? Porque quando a gente não tem a resignação, a gente muitas vezes se desespera, se rebela, né, se descontrola e acaba não conseguindo ou passando pela aquele momento de dificuldade muito mais difícil, né? Então, né, a gente precisa entender isso, né? Que esses momentos são momentos que nós trazemos ou do passado atual ou do passado anterior. E precisamos sempre ter a resignação para que nós possamos passar pelos momentos difíceis, né? E tem um outro item aqui que é o suicídio e a loucura, né? Que muitos irmãos, às vezes, eles entram nesse caminho, né, da loucura e, às vezes, consequentemente, o suicídio, porque se desesperam. Não tem, né, a crença nessa vida futura, saber que podem, né, ou nessa mesma existência, ou numa existência posterior, corrigir os seus defeitos, as suas más tendências, as suas más tendências, né? E muitos irmãos entram nessa estado de loucura, né? Porque não conseguem conviver com certos problemas em sua caminhada, né? E alguns até porque seguem uma crença materialista. Segue uma crença de que só há essa existência. E aqueles que chegam, né, ao suicídio acabam pensando da seguinte maneira: eu vou acabar com a minha vida aqui porque acaba o meu sofrimento. Então, né, acha, né, que terminando com a sua vida, termina os seus sofrimentos. Mas o Espiritismo nos mostra, né, a gente está bem em cima da hora aí, né? Tá. 5 minutinhos para finalizar. Nos traz, né, o Espiritismo nos traz justamente, né, a explicação, nos traz o consolo para isso tudo, né, para que a gente possa realmente entender e ultrapassar pelos momentos difíceis. Inclusive, né, nos traz alguns irmãos com testemunhos, né, irmãos espíritos que tiveram, né, que cometeram suicídio. O Espiritismo nos traz, através das psicografias, das mesas mediúnicas, os relatos, os testemunhos desses irmãos, o quão é penoso para esses irmãos, né?
Sérgio, Então, meus já irmãos, estamos com o horário a gente chegou, né, bem em cima da hora aí. Eu agradeço aí a todos aí. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos, né? E é isso. Se a gente depois tiver alguma dúvida, se alguém quiser, pode me procurar aí, mandar mensagem que a gente responde. A gente não conseguiu responder hoje, Tá bom. mas tá joia. Beleza. Sérgio, muito obrigado. Temos aqui 3 minutinhos, então eu queria agradecer, em nome do Suave Caminho, esse estudo maravilhoso que quanto trouxe bem aos nossos corações. Gratidão mesmo, tá, amigo?